Olá, continuaremos agora nossa aula, mais uma aula de teoria dos números, e a gente agora começa o capítulo de indução matemática. Aí a gente vai começar com algumas definições, até a gente começar a ver os resultados. Então, o capítulo envolve indução matemática, mais tarde a gente vai ver o que significa isso, mas antes de ver o que é indução matemática, né, vamos ver primeiro o que é o princípio da boa ordenação, o famoso PBO. Definição 1.2, né? Seja X um conjunto não vazio de Z, né? Um subconjunto, no caso, não vazio de Z. Dizemos que X ele é limitado inferiormente, X vai ser limitado inferiormente quando existe um elemento x0 inteiro, tal que esse x0 é menor ou igual que todos os elementos, né, de X. Aqui era X. Todos os elementos de X. Certo? Por exemplo, um conjunto do tipo 4, 5, 6, 7, 8. É um conjunto limitado inferiormente. Limitado por quem? É limitado por 3, porque 3 é menor ou igual de todos os números, né, dentro desse conjunto. É limitado por 2, é limitado por um, por zero, por menos um. Então a gente tem vários números que limitam esse conjunto inferiormente, né? E também é limitado por 4, porque 4 é menor ou igual que todos os elementos desse conjunto, nesse caso. Prosseguindo, ó. Dizemos também, dizemos também que x é limitado inferiormente, nesse caso, né? Se tem um elemento que limita ele inferiormente, ele é limitado inferiormente por x0 e que esse número x0 é um limite inferior para x. Então, o elemento é chamado de limite inferior. No exemplo que eu apresentei agora, a gente viu que o conjunto pode ter vários limites inferiores, né? Vários, uma infinidade pode ter. Mas o que nos interessa vai ser apenas uma. Nessas condições, um elemento m dentro de x, agora eu quero um elemento que está no conjunto, naquele caso do exemplo. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Menos 2, menos um, 2, 3, 4, 5. Esse conjunto tem vários limites inferiores, por exemplo, menos 3 é um, menos 4 também é um limite inferior, menos 2 também. Mas esses elementos aqui, eles estão fora desse conjunto. Vou pegar esse conjunto como sendo um conjunto X. Estão fora desse conjunto. O que não me interessa agora vai ser o elemento que está contido no conjunto. Então, nessas condições, um elemento M dentro do conjunto X, ele é chamado de elemento mínimo, quero o mínimo, de X, ou menor elemento, quando ele for menor ou igual do que todos que estão no conjunto. Então, quando ele for menor ou igual que todos os elementos que pertencem ao conjunto X. Então, a gente tem aqui, ó, nesse exemplo, o elemento mínimo, que é o que nos interessa. Ó, vejamos esse exemplo, exemplo 1.1. O conjunto x1, formado por 1, 2, 3 e 4, ele é limitado inferiormente por x0 igual a 1, né? E também esse 1 é o elemento mínimo, né? É elemento mínimo de x0, mínimo de x1, x1. Aí a gente tem a continuação do exemplo aqui, o conjunto x2, aí vem de menos infinito, é menos 2, menos um, 0, 1, 2. Não é limitado inferiormente, porque a gente não tem aqui um limite inferior. Sempre existem elementos menores do que qualquer número que você pegar menor do que menos 2. Logo, ele não possui elemento mínimo. Então, uma condição que tem que ser necessária para o conjunto possuir elemento mínimo é que ele seja limitado inferiormente. Da mesma forma, a gente poderia definir elemento máximo, né? Elemento máximo é um limite superior que pertence ao conjunto, né? Aqui seria o 2 no caso.
E do mesmo jeito, o elemento máximo é ele só existe quando a gente tem um conjunto que é limitado superiormente, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com limite inferior. Aí isso nos leva ao PBO, princípio de boa ordem. Ele diz o seguinte, né? A gente pega o PBO como um axioma e a partir desse axioma a gente demonstra o princípio de indução finita. No estudo de análise na reta, pega o princípio de indução, que é a definição dos números naturais, que é dado pelo o axioma de Peano, e demonstra o PBO, o princípio de boa ordenação. Aqui a gente faz o contrário, pega o princípio de boa ordenação e demonstra o princípio de indução finita. Então existe uma equivalência entre os dois, né? Os dois são equivalentes. Mas a definição, vista como axioma, é bem clara. Ó. Todo conjunto, na verdade, todo subconjunto não vazio, isso é importante, né? Para ter vazio, ilimitado inferiormente, digamos x, do conjunto dos números inteiros, possui o menor elemento. Então, qualquer conjunto que você pegar, não vazio, né, qualquer que seja, supor que menos 5, menos 4, tan, seja qual for esse conjunto, ele está limitado inferiormente, né? Ele é limitado inferiormente por algum número, então ele possui o menor elemento. O menor elemento acaba sendo o limite inferior, não é isso? No caso aqui, o menos 5, supondo que todos os números que aparecem aqui não são menores do que menos 5, né? Então, é bem claro, né? Conjunto não vazio, limitado inferiormente de Z, possui o menor elemento. Aí a gente tem essa preposição 1.4, que ela vem do axioma. Nas condições do axioma 1.1, ou seja, da definição do PBO, do elemento mínimo, o elemento mínimo de x, ele é único. Então, além de existir, ele é único. De fato, né? De fato. Como é que a gente faz isso? Quando a gente quer mostrar que uma coisa é única, muitas vezes a gente considera dois e verifica que eles são iguais, porque na matemática a igualdade equivale à unicidade, né? Se todos os números de um certo conjunto é igual a 2, então nesse conjunto só tem o 2, certo? Só repetindo, se todos os números de um conjunto são igual a 2, então nesse conjunto só tem o 2. Então vamos lá, de fato, se a gente tiver dois, digamos, x0 e y0, são elementos mínimos. Elemento, elemento mínimo de, de x. Então o que que acontece? x0 está dentro de x, né? Por definição de elemento mínimo. E y0, por ser o mínimo, né? É mínimo. Então ele é menor ou igual que todos os elementos dentro de x. Então y0 é menor ou igual que x0. Em particular, ele é menor ou igual do que x0, né? Aí y0 também está dentro de x, por definição de mínimo, e x0, por ser o mínimo, por ele ser o mínimo, ele é menor ou igual que todos os elementos que estão dentro de x. Em particular, ele é menor ou igual que y0. Ora, se x0 é menor ou igual que y0, y0 é menor ou igual que x0, isso implica pela antissimetria que eles são iguais. Então, se você tem todos os elementos mínimos desse conjunto, são iguais, né? Se você tem dois, eles são iguais. E se eles são iguais, você só tem um. E como ele é o mínimo, a gente pode denotá-lo, né? A notação que a gente usa para o elemento mínimo, geralmente a gente chama de x0, pode ser qualquer número, um A, né? Qualquer incógnita, é igual ao mínimo do conjunto X, né? Usa-se desse jeito. X é o mínimo do conjunto, x0 é o mínimo do conjunto X.
ok? Então na próxima a gente continua com as preposições corolárias. Até lá.